Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os melhores jogos de terror. Lembrando que a numeração desse top 10 não depende necessariamente da qualidade do jogo, mas sim o quão assustador o jogo é, o quanto você vai sentir medo de jogar esse jogo. Antes de entrar no top 10 eu queria colocar aqui umas menções honrosas, uns nomes que eu acho que valem a pena entrar nesse vídeo. Em décimo lugar, nós temos Night of the Nun, ou Nun Massacre. Esse jogo foi feito pela Puppet Combo, que é uma empresa que faz jogos de terror estilo anos 80. Então eles fazem esses jogos com essas texturas lembrando os jogos da quinta geração, PlayStation 1, Dreamcast, com esses filtros de imagem em VHS, para passar uma vibe de jogos retrô, né? Os jogos que eles fazem costumam ser no estilo slasher, ou seja, você entra no jogo, você tem um objetivo e tem uma espécie de nêmesis correndo atrás de você, um bicho que você não consegue matar. Puppet Combo, na minha opinião, é uma das melhores empresas para fazer jogos de terror. Os jogos deles são excelentes e esse não é uma exceção. O Nun Massacre, ele se passa dentro de uma espécie de asilo bizarro e dentro desse asilo você encontra essa freira que corre atrás de você com uma faca na mão. O jogo é extremamente tenso e além de você ter que fugir desse bicho escroto, você ainda tem que fazer diversos objetivos e pegar diversos itens para liberar outras passagens. Então é um jogo bem complexo. Um jogo grande, então você vai ter que jogar várias vezes até você conseguir descobrir como faz o final. Na nona posição nós temos Amnesia: The Dark Descent. É um jogo feito pela Frictional Games, que também já fez outros jogos de terror, como Penumbra. Amnesia é um clássico. Ele foi lançado em 2010 e foi popularizado principalmente no YouTube quando o PewDiePie começou a jogar ele, um pouco antes do canal dele explodir. Amnesia ele também tem esse formato de um jogo de terror onde você não tem o que fazer além de correr do bicho. Na verdade, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo a implementar esse tipo de mecânica. Muitos consideram ele o próprio criador desse subgênero de jogos de terror no estilo slasher, o que demonstra o quão impactante foi seu lançamento. Vários jogos depois do lançamento de Amnesia se inspiraram nele, então ele é um jogo extremamente importante para o gênero de terror. Ele é um jogo que sabe trabalhar muito bem com a sonorização, com a ambientação, com as mecânicas de correr, de fugir, de se esconder. Ele foi um dos primeiros jogos que implementou essa mecânica de esconder dentro de armário, coisa que outros jogos se inspiraram depois para colocar também. Amnesia também é um jogo repleto de puzzles e com um level design bem complexo, mais do que você imaginaria para um simples jogo de terror. Em oitavo lugar nós temos Northbury Grove. Esse jogo foi feito pela Scythe Dev Team e ele também é um jogo nesse estilo anos 80 com filtro de VHS, mas não foi feito pela Puppet Combo, como eu disse. Talvez tenha sido inspirado, não sei. Mas enfim, o que importa é que esse jogo é muito bom e ele segue também esse formato de slasher que a gente já viu no Night of the Nun anteriormente. A diferença é que esse jogo ele é muito mais simples. Não é tão grande e complexo quanto o Night of the Nun, mas na minha opinião ele é mais assustador, pelo simples motivo que a sonorização dele, na minha opinião, é mais assustadora. E todas as perseguições são mais intensas, principalmente se você tem medo de homens com máscara de coelho. Em sétimo lugar nós temos Power Drill Massacre, outro jogo da Puppet Combo,
lançado em 2015, e de novo segue esse formato de slasher, que é o formato que a Puppet Combo gosta de fazer os jogos, que na minha opinião funciona muito bem. E ele também tem esse formato de jogos antigos que lembra a quinta geração, com esse filtro VHS. O que é interessante sobre os jogos da Puppet Combo é que por eles trazerem esses filtros, essas texturas que lembram coisas dos anos 80, 90, você se sente muito imerso justamente na época onde o terror era um grande gênero, a época dourada do terror nos anos 80 e 90, principalmente nos filmes. A gente pode dizer que o Power Drill Massacre ele é basicamente um Night of the Nun mais simples, mais enxugado. Ele não tem muito essa mecânica de ficar pegando vários itens, ficar explorando o mapa. A proposta dele é simples, você entra num lugar, você fica preso, você tem que achar 3 chaves para poder sair. A diferença é que é um ambiente muito mais claustrofóbico, muito mais bizarro, e o bicho que te persegue, vamos dizer que ele é muito mais assustador. Não só pela aparência dele, mas também pela sonorização, os passos dele, os sons que ele faz quando ele te encontra é uma coisa realmente bizarra. É um jogo difícil de jogar por ser tão intenso, e é por isso que ele merece estar aqui nessa lista. Em sexto lugar, nós temos Stay Out of the House, o último jogo da Puppet Combo que aparece nessa lista, mas na minha opinião é o melhor da empresa. Esse jogo, ele pega tudo que a gente viu até agora e mescla em uma coisa só. A gente tem um jogo com uma história interessante, com um visual macabro que lembra justamente os anos 80, anos 90, o auge do terror, com um slasher aterrorizante atrás de você, com uma sonorização extremamente bem feita. E ele é um jogo também complexo, com esse elemento de pegar itens e ter que explorar o ambiente, mas o grande diferencial dele é justamente que o slasher ele é um pouco mais avançado, a inteligência artificial dele é um pouco melhor. Ele coloca armadilhas, ele aprende com o seu comportamento, ele varia o comportamento dele dependendo do jeito que você joga, então é um jogo muito interessante, muito bem feito. Próprias palavras da empresa, se Alien Isolation e Texas Chainsaw Massacre tivessem um bebê. Puppet Combo é uma empresa nova, mas que já surpreendeu bastante com os lançamentos dela e eu espero bastante próximos jogos. O Stay Out of the House ainda não saiu, a gente só tem uma versão Early Access dele, mas eu tenho certeza que quando sair vai estar um jogo excelente, se não melhor ainda do que a gente já viu. Em quinto lugar, nós temos I'm Scared, A Pixelated Nightmare. Foi lançado inicialmente em 2012, mas ele passou por várias versões diferentes, a versão final dele lançou em 2016, e agora, para dar uma variada um pouco na lista, é um jogo que não segue o formato do estilo slasher. Na verdade, ele é um terror com mais elementos do que só slasher. Ele é um jogo que segue diversas etapas diferentes. Em certos momentos vai ter uma sequência com um slasher atrás de você, em outros momentos vai ser só uma sequência com muito terror psicológico, diferente de anteriormente, onde tinha uns gráficos inspirados na quinta geração, com gráficos poligonais e esse filtro VHS aqui, o gráfico é literalmente pixelado. É mais primitivo ainda. E pode parecer estranho pensar nisso, mas isso acrescenta muito na estética do jogo. Esse jogo trabalha com diversos elementos visuais diferentes, o que a princípio parece contraditório de um jogo que tem gráficos pixelados. É engraçado a gente pensar que o jogo não precisa ter gráficos super bonitos ou ser ultra realista para ser assustador. I'm Scared é um exemplo perfeito disso. O grande diferencial desse jogo é que ele é um jogo que interage com o seu computador. Você vai ver que em diversos momentos o jogo fecha sozinho, abre sozinho, cria arquivos diferentes, e isso não é só para te assustar, na verdade isso é uma mecânica do jogo. Muitas vezes você tem que explorar os arquivos do seu computador para descobrir o que você tem que fazer, ou você tem que alterar os arquivos do seu computador para alterar o que está no jogo, ou você fecha o jogo em um momento específico para criar um arquivo novo. É um jogo que interage com o seu PC de uma maneira muito interessante e assustadora. É uma ideia extremamente criativa, nenhum jogo tinha feito isso antes dele, então a gente pode dizer que ele foi inovador nessa ideia. Até mesmo Doki Doki, que apareceu nessa lista como menção honrosa, se inspirou no I'm Scared para implementar esse tipo de mecânica, então a gente consegue ver o quão impactante esse jogo foi. Esse jogo é simplesmente uma experiência bizarra do início ao fim.
Em quarto lugar, nós temos Layers of Fear. Layers of Fear foi um jogo desenvolvido pela Bloober Team e o gênero dele é um terror psicológico misturado com um terror psicodélico. O que brilha nesse jogo é a atmosfera. Ele é um jogo que brinca com a sua percepção da realidade. Ele não só tem uns jumpscares muito bons, como também todo o level design dele é muito bem trabalhado. Diversas vezes você vai notar que uma coisa não parecia como você tinha olhado anteriormente. Às vezes você segue um corredor, você olha para trás e o corredor muda. Às vezes você olha para trás e você está dentro de uma sala diferente que você não estava antes. É um jogo que altera a realidade à medida que você vai jogando e isso te causa um desconforto muito grande. Ele te passa essa sensação de paranoia que está completamente ligada com a história do jogo. Não só isso, mas ele também tem múltiplos finais, dependendo das ações que você toma durante o jogo. Você junta tudo isso com uma sonorização e uma trilha sonora extremamente bem feita e você tem um jogo de terror fantástico. Em terceiro lugar, nós temos Resident Evil 7. O Resident Evil 7 foi feito pela Capcom, foi lançado em 2017. Esse jogo certamente é o jogo mais diferente dessa lista, pelo simples motivo de que ele não é só um jogo de terror. Eu acho que é de conhecimento geral que Resident Evil 7 é um jogo de survival horror, então esse é o único jogo dessa lista onde você vai ser capaz de enfrentar os seus inimigos, usar armas, esse tipo de coisa. E a gente sabe que isso a princípio não é algo bom para um jogo que quer te causar medo. O jogo que quer te causar medo, ele quer te deixar numa situação de perigo, numa situação onde você tem que fugir. E realmente isso faz sentido. Não é à toa que praticamente todo jogo de terror usa essa mecânica de você não conseguir enfrentar os inimigos e ter que correr deles. Mas a questão é que o Resident Evil 7 ele é além disso. Ele é um jogo de survival horror com elementos de terror. Diferente de todos os outros jogos da franquia Resident Evil, esse jogo tem sequências que são totalmente de terror. Ele é o jogo com a abordagem mais horror que a franquia já viu. E isso acabou que deu muito certo pra eles, porque, pelo menos na minha opinião, Resident Evil 7 é o melhor jogo da franquia, justamente por conta disso. Sim, tem momentos nesse jogo que você vai estar simplesmente jogando normalmente, sem medo nenhum. Mas tem momentos extremamente macabros e assustadores nesse jogo que você não esperaria vindo de um jogo survival horror, e é por isso que ele merece estar aqui nessa lista. São momentos onde o ambiente é construído de maneira extremamente macabra e assustadora. Você consegue sentir quando o jogo muda de tom. Os sons mudam, o ambiente ao seu redor muda, e essa transição é feita de maneira extremamente boa. Resident Evil 7 ganhou o prêmio de melhor jogo VR do ano, e a gente pode sim dizer que a experiência do VR é ainda mais assustadora do que a experiência normal. Hello there. Em segundo lugar, nós temos Outlast, um jogo lançado em 2013 que revolucionou completamente a internet e os jogos do gênero de terror. Se você gosta de terror, você sabe o que é Outlast. O Outlast foi feito pela Red Barrels Studio e eles fizeram um trabalho excepcional com esse jogo. A premissa dele é extremamente simples. Você entra num lugar, você fica preso, você se arrepende, você tem que sair. Para sair, você tem que passar por diversos lugares bizarros e encontrar pessoas escrotas até você achar o seu caminho. Outlast, assim como todos os jogos nessa lista, tem uma sonorização muito boa, uma trilha sonora bacana, uma ambientação muito maneira, mas o grande diferencial desse jogo é as sequências de perseguição. E é isso que fez o Outlast ser um jogo tão aclamado. As sequências de perseguição nesse jogo são extremamente tensas. Não tem jogo de terror que te deixa mais tenso do que esse. Eu não diria que Outlast é necessariamente um jogo assustador, de você ter medo do que você vai encontrar, mas é sim um jogo que te deixa aflito, um jogo que te deixa ansioso, sempre que você encontra com algum monstro diferente. As sequências de perseguição são o que faz Outlast ser o que ele é. Eu diria que Outlast é uma evolução do Amnesia. Ele tem o mesmo conceito e as mesmas mecânicas, mas de maneira intensificada e evoluída. Little pig. Em primeiro lugar, nós temos Silent Hills PT.
O PT ele é apenas um playable teaser de um jogo que era para existir, mas foi cancelado. O Silent Hills PT foi feito pela Konami em parceria com o Kojima, e quando esse jogo foi lançado ele simplesmente tomou a internet. O Silent Hills foi simplesmente uma experiência curta e aterrorizante, que poucas pessoas tiveram o privilégio de jogar. Por conta dele ter sido cancelado, hoje em dia só joga o jogo quem baixou ele no PlayStation 4 na época em que ele foi lançado. Ele foi lançado menos de um ano depois da apresentação da nova geração. Então a nova geração não tinha nem se consolidado ainda, e a gente já se deparou com simplesmente o melhor jogo de terror da história, que não foi nenhum jogo, foi um teaser. O que é mais impressionante ainda, como que um teaser conseguiu ser o melhor jogo de terror da história. E falar isso na teoria realmente parece um exagero, mas não é. É um jogo que vai fundo em todos os pequenos detalhes. É a iluminação, as sombras, os sons, a direção em geral desse jogo é incrível. Tão incrível que vários jogos depois tentaram recriar, mas nunca chegaram nem perto da sensação que o Silent Hills PT passa pra você. É um jogo que não só traz esse elemento e essa sensação de paranoia, mas ele também constrói uma sensação de terror que vai crescendo cada vez mais à medida que as coisas vão acontecendo e ficando mais intensas no jogo. A Lisa, que é o monstro do jogo, certamente é o monstro mais macabro que já fizeram em um videogame, tanto que vários jogos tentaram copiar também, mas nunca conseguiram. Você segue por um corredor, você vira o corredor, você entra por uma porta e sai no mesmo corredor, e faz isso repetidas vezes. Na teoria, isso parece um level design extremamente limitado, mas na verdade isso só intensifica essa sensação de paranoia que o jogo quer te passar. É uma ideia muito simples, mas que ninguém nunca tinha parado para pensar ou tentar executar, e que dificilmente daria certo se o jogo não tivesse uma ambientação e uma direção tão incrível. Esse jogo não precisa de nenhum slasher correndo atrás de você ou perseguições intensas para te fazer sentir com medo. Falta palavras para descrever exatamente a sensação que o Silent Hills PT passa. Mas nenhum jogo conseguiu replicar isso. É simplesmente o terror na sua mais pura forma. Foi um jogo que chegou para mostrar qual era a verdadeira capacidade da 8ª geração de videogames. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci de comentar algum jogo, pode deixar aí nos comentários um jogo que você acha que deveria estar nessa lista. E não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação para receber tudo que eu vou estar trazendo de novo no canal. Deixe seu like para me ajudar e compartilhe com seus amigos, isso me ajuda bastante, beleza? Valeu, até a próxima.